Buenas, pessoal. Meu nome é Ariel Alfonso e você está no CISPROcast. O CISPROcast é o podcast da empresa CISPRO, uma empresa que há mais de 50 anos vem contribuindo para a gestão dos negócios por meio de sistemas que realmente auxiliam no dia a dia. Desde o nosso ERP robusto até as nossas soluções mais verticais, como o CISPRO Patrimônio, que vem fazendo a gestão patrimonial de empresas do Brasil todo, até o CISPRO CLM, que vem trazendo uma nova forma de gerir os contratos das empresas de uma maneira fluida e mais tranquila. E para que possamos trazer inovações, trazer soluções que de fato impactam os negócios, temos no nosso time não apenas especialistas em tecnologias, mas especialistas em temas específicos de mercado. E para o nosso primeiro episódio do CISPROcast, nós vamos conversar com alguém que é especialista na área fiscal, a Tamara Macera. A Tamara, ela é técnica em contabilidade, bacharel em ciências contábeis, pós-graduada em controladoria e planejamento tributário, MBA em gestão empresarial, e hoje nós vamos falar sobre tudo que tu precisa saber sobre o tal do DERI. Tamara, muito bom te receber aqui, é o nosso primeiro episódio aí do CISPROcast. Antes de mais nada, quem é a Tamara fora da CISPRO? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né, estreando aí o CISPROcast. Eu sou, já me apresentou tecnicamente, né, então eu sou a Tamara, sou mãe de 2 filhos, sou formada em contabilidade há 12 anos, trabalho na área fiscal há mais de 15 anos, né, então aí tô sempre... Eu procuro estar sempre antenada, então, nas questões de legislação, né, que o fisco nos impõe, as novidades estão sempre fervilhando, e agora com a reforma tributária é um combo de novidades, entre elas a dele aí, que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Maravilha. E para a gente começar, Tamara, a entender o que é esse tal de DERI, de DERI, né, que o pessoal tanto fala, e por que está tomando tanta relevância agora neste momento? Então, a DERI é a Declaração Eletrônica para Regimes Específicos, né? Ela foi instituída junto com a reforma tributária pela Lei Complementar 214 de 2025, com base na Emenda Constitucional 132 de 2023. Tá? Então, ela vem para atuar no sentido de uma nova obrigação acessória, né, para as empresas de regimes específicos, né, que são regidas por alíquotas específicas. Então, nesse sentido, é uma novidade junto com a reforma tributária que as empresas vão ter que se adequar agora ao longo de 2026, né? Ela não tem ainda uma data oficial de primeira entrega. Pela legislação, ela diz que é válida a partir, então, de janeiro de 2026, mas como 2026 é o ano educativo da reforma tributária, né, então, tem muitas coisas em aberto, muitas arestas em aberto sobre essa nova obrigação acessória, que a gente ainda está aguardando as publicações dos manuais e tudo mais. Então, a gente tem uma base sólida relativa às necessidades da DERI, mas ainda tem muita coisa em aberto também. Na prática, ela vai centralizar os dados de apuração do IBS e CBS, né, das empresas. A gente tem aí uma mudança grande para o ano que vem, que é a extinção do PIS e COFINS. Então, hoje, dentro do SPED de contribuições, para quem já está acostumado com esse mundinho do SPED, dentro do SPED de contribuições, para essas empresas de regimes específicos, já tem um bloco onde as empresas declaram lá suas receitas, né, que é o bloco I do SPED de contribuições. A DERI, ela estruturalmente, ela é muito similar nesse bloco. Então, para quem conhece esse mundinho dos SPEDs, vai entender um pouquinho melhor o que eu estou tentando exemplificar. Ela também, na forma de transmissão, ela vai ser similar ao SPED FD-REINF, também, que as empresas já estão aí acostumados a transmitir mensalmente. Então, ela é uma obrigação acessória de transmissão mensal, que vai ser via transmissão de XML, e ela vai apresentar toda a estrutura de receita dessas empresas de regimes específicos, né? Então, todas as receitas, sejam elas a receita de origem e fim da empresa, né, as receitas principais do seu faturamento,
como todas elas. Então, é preciso detalhar bem. Então, é um ponto importante que as empresas vão ter que se atentar também a respeito disso, né? Ela é similar ao que já existe, mas com a questão da reforma tributária, ela vem com algumas necessidades novas que as empresas vão ter que estar se preparando para fazer essa transmissão depois mensalmente. Então, com o fim dos tributos PIS, COFINS, ICMS e ISS, né, essa nova obrigação acessória, ela vem para, vamos dizer assim, substituir algumas coisas que já existem, né, mas a legislação ainda não definiu totalmente o que vai parar de ser necessário transmitir, mas e para entrar a DERE, né, a gente sabe que ela tem algumas similaridades com obrigações já existentes, que as empresas transmitem, né, sejam ela obrigação municipal, né, para declarar o seu IS, sejam ela de fins estaduais ou de transmissão por empresa, né, para fins da União, né, no caso do PIS e COFINS. Então, ainda tem algumas arestas em aberto que a legislação não define, mas o que a gente já sabe é que a DERE vem para mexer um pouquinho nas estruturas aí da organização aí desse tipo de empresa, né, dos regimes específicos, né. Então, a DERE, ela não é apenas mais uma obrigação, ela é uma nova estrutura de controle que as empresas vão ter que estar preparadas para isso, né. A Receita vai exigir um grau de detalhamento aí que eles chamam de granulidade, então é o grão do grão, né, da informação, né, então o detalhamento das receitas, detalhamento das margens, detalhamento da estratégia tributária, então é um grau de detalhamento que hoje as obrigações atuais não têm, onde que a DERE vai exigir que as empresas, então é um ponto que as empresas já têm que se atentar para começar a se organizar nesse sentido, tá? É meio nebuloso, mas a gente tem que estar se adaptando sem saber os detalhes micros. Só sabemos que vai ter muita coisa para fazer. Sim, sim, com certeza. Tamara, tu falou muito que tem algumas empresas de segmento específico, né? Tu puder falar um pouco mais sobre isso para nós? Quem realmente tem que estar atento, tem que estar já se preparando? Que nem tu falou, aí destacou muito, né? Ainda não tem detalhes específicos da legislação, mas já sabe muita coisa, então a gente tem que estar aí se preparando, né? Que empresas têm que ficar mais atentas a essa mudança que veio sem margem para voltar atrás? Bom, então as empresas de regimes específicos, elas são basicamente as instituições financeiras, as empresas seguradoras, também as empresas, as casas de apostas, as bets, vamos dizer assim, as empresas imobiliárias, sejam elas de locação, corporação, né? As SAFs, que são aí os times de futebol também, que é um ramo de empresas novas, mas também está nesse ramo nesse segmento de regimes específicos, né? Então, toda empresa que tem um regime especial de tributação, ela tem que ficar atenta para ver se ela não se enquadra também nesse regime especial, né? Então, esse tipo de empresa é que a DERE vai atuar. Aí muita gente pode perguntar por que esse tipo de empresa, por que esse segmento de empresa? A DERE, ela vem como uma substituta da obrigação de emissão de documento fiscal, de emissão da nota fiscal. Com a reforma tributária, ficou instituído que toda operação onerosa é necessário uma emissão de nota fiscal. Aí quando a gente vou pegar um exemplo de uma instituição financeira, né, um banco, né? Então, pensa na volumetria que uma instituição financeira tem diariamente. São milhões de operações gerando receita para aquela instituição. Ficaria inviável a emissão de nota para toda operação geradora de receita numa instituição financeira. Assim como os outros segmentos também dos regimes especiais, o principal destaque delas é a volumetria de dados. Então, se torna inviável a emissão de nota fiscal para essa quantidade necessária, né? Então, a DERE vem como substituta da emissão de nota fiscal para esse segmento de empresa. Então, dentro da DERE, tu vai detalhar a origem dessas receitas, né? Mas sem a necessidade de emitir nota fiscal para todo tipo de operação onerosa, aí, que é o que diz a reforma tributária na sua lei complementar lá 214. Então, é para esse tipo de segmento que as empresas, que a DERE vem como uma necessidade. As empresas têm que estar atentas a todas as publicações que seja o comitê gestor ou a União aí, vem fazendo sobre a reforma tributária. A gente tem já publicado um manual da DERE, mas que atende apenas a parte cadastral das empresas, plano de contas comentado,
Então, as empresas têm que estar atentas às novidades que vão surgindo aí nas publicações, né? Então, uma regra prática para saber se a sua empresa, né, está dentro desse quadro é se você tem um regime especial, se você tem um enquadramento específico, vê lá se você também não tem essa obrigação aí de transmitir depois mensalmente aí a DERE, né, que é a nova obrigação acessória, que vem como substituta de algumas, mas ainda não definidas quais, que vão ser extintas com a nova existência aí da DERE. Então a DERE ela vem muito junto com a reforma tributária. Uma Sim. coisa está vinculada com a outra, né? Então as empresas vão ter que se preparar de qualquer jeito, né? Sim, a reforma tributária ela é o maior marco que a gente tem hoje nos últimos, acho que mais de 30 anos aí de legislação. É um marco muito significativo, é um combo de novidades, né? Que ela vem como dizer assim, eu sempre digo que ela vem como um cerco ainda maior para evitar a sonegação de impostos. Essa é o princípio básico da reforma tributária. É rastrear todas as informações que as empresas emitem, o cruzamento de dados, então ela vem de forma muito robusta nesse sentido. E a DERE é mais um mecanismo, né, que se institui junto com a reforma tributária para fazer isso, fiscalização, rastreabilidade dos dados, né, entender a governança das empresas. Não dá né? para falar de reforma tributária sem levar em consideração a DERE, né? Se é de algum ponto de uma linha específica, né, como tu falou de volumetria de emissão de transações, né, financeiras, aí a empresa tem que estar atenta, tem que já estar se preparando, né? E hoje em dia, as empresas que estão querendo se preparar, o que tu sinaliza que elas estão errando, né? Estão tentando se preparar, mas ainda não estão acertando o passo. Quais são os maiores erros que a gente enfrenta hoje? Acho que o erro mais comum que as empresas têm cometido é pensar a DERE como apenas mais uma obrigação acessória, né? As empresas hoje têm um segmento gigante de envio mensal, de obrigações acessórias, né? Então, as empresas não podem tratar a DERE como apenas mais uma, né? Ela vem para que as empresas parem e avaliem a sua estrutura operacional também, a sua estrutura de plano de contas, reavaliam as suas integrações de contabilidade com fiscal e com a sua tecnologia de informação, né? Então, não dá para tratar apenas como mais uma transmissão mensal. Eu me preocupo ali na frente, o sistema vai se adaptar e daí lá na frente eu vejo o que tem que fazer. Não dá para tratar como deixar para em cima da hora as empresas se prepararem, porque algumas empresas elas já têm uma estrutura mais ou menos encaminhada, vamos dizer assim, com a necessidade da obrigação, porque, como eu disse, antes ela é muito similar a algumas obrigações que as empresas já transmitem, né? Tem algumas similaridades que a gente vê na estrutura, né, pelo que a legislação se impõe, mas como são tributos novos, as empresas também têm que se adaptar nesse sentido. Então, vai mudar a forma de ser apresentado, de repente, o detalhamento dessas receitas, principalmente, que as empresas declaram na DERE o seu faturamento, então as suas receitas. Então, muitas vezes, elas vão ter que reavaliar a sua estrutura de plano de contas para adaptar o plano de contas comentado, que é o plano de contas da DERE, vincular uma coisa na outra, vincular aos códigos tributários, para detalhar a receita por estabelecimento. Então, nesse segmento de empresas de regimes especiais, às vezes eu vou estar tratando com inúmeros estabelecimentos, inúmeros filiais dessa empresa, né? Então, é um ponto que as empresas têm que se atentar, porque às vezes hoje a contabilidade não exige, de repente, essa necessidade de abertura por filiais, e a DERE vai exigir, porque o IBS e o CBS, principalmente o IBS, que trata dos municípios e dos estados, ele pode ter uma alíquota diferenciada para cada estado da federação, do Distrito Federal, e para cada um dos 5.500 e alguma coisa municípios, né? Apesar de ainda não estar totalmente definidas as alíquotas de cada município, não existe uma alíquota padrão. Então, cada município ainda vai conseguir estipular qual a sua alíquota, né? E os estados também. Então, a gente pensa que vai ter ainda um número grande de alíquotas diferenciadas. Então, as empresas têm que pensar nesse detalhamento. Porque a DERE
eu não apuro imposto na DERE, eu apenas informo a minha base de cálculo, que depois vai estar integrada com a apuração assistida. Isso eu acho que é um ponto bem importante de se comentar. A DERE, ela vai ser uma transmissão mensal via XML que vai integrar diretamente com a apuração assistida lá na Receita Federal. Então, as empresas, a DERE é mais uma parte dessa apuração mensal que as empresas vão ter totalmente monitorada pela reforma e pela Receita Federal, né? Então, a reforma tributária, se fala muito sobre a simplificação que a reforma tributária traz. Quem vive hoje a reforma tributária e quem está pensando aí nesses anos de transição que vão até 2032, hoje não enxerga. Até o pessoal brinca aí sobre expectativa e realidade né, os memes aí sobre a simplificação, né? Hoje quem está vivendo não vê simplicidade nesse momento. Mas se a gente for pensar nos regimes, na legislação que se tem hoje, que cada município tem a sua legislação, que cada estado tem a sua legislação, se a gente for pensar para depois, quando terminar toda essa duplicidade que os regimes vão se impondo até 2032, que a gente vai estar nesse período de transição, realmente vai ser mais simples, porque eu vou ter um regimento para o IBS e um regimento para o CBS, né? Que tem lá 250 páginas, que seja, mas são 2 regimentos só que vão englobar tudo isso, né? Diferente de ter 5.000 e poucos municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, nesse momento, a gente não vê a simplicidade, essa simplificação, mas a reforma tributária vem, sim, como uma revolução, e a DERE está dentro de tudo isso também, como mais um momento que a gente vai, provavelmente, substituir algumas coisas que as empresas fazem hoje, transmitem hoje, para uma nova e mais detalhada, mais fragmentada ainda declaração e obrigação acessória. A gente está tão acostumado com complexidades, né? E não adianta. Toda mudança gera estranheza, gera desconforto, né? E acredito que as empresas realmente, até passar por isso, vai ser uma tormenta, vai ser uma dor de cabeça. Mas que bom que tu traz essa visão aí de... Depois da tempestade vai vir um arco-íris em algum momento. Tá longe, mas em algum momento vem, né? Com certeza, com certeza. Então, complementando a questão dos erros, né? Eu acho que as empresas, um ponto de atenção para as empresas não errarem é já avaliarem o seu plano de contas, né? Ele não pode ser mais muito genérico, eu não posso ter uma conta lá de receitas englobando todas as minhas receitas mensais. Eu não posso não ter integração entre as áreas contábeis e fiscais. Então, com certeza, aí, as empresas que não estão devidamente assessoradas com um sistema de gestão adequado, né, integrado, e com rastreabilidade, é o momento de se adaptar, de se modernizar nesse sentido, porque esse vai ser o principal erro, né? Não tem como fazer tudo e apresentar tudo que a DERE exige e as declarações novas exigem, sem ter um sistema integrado, né? Uma integração natural e nativa entre as áreas, porque elas vão estar tendo que se conversar o tempo todo. E além da questão da multa, né? As empresas que não dão atenção a isso, quais são os riscos envolvidos? Bom, a multa, ela é sempre a principal preocupação aí das empresas. 2026, reforçando, é um ano educativo da reforma tributária, não é diferente com a questão da declaração nova da DERE. Então, 2026 não é uma preocupação sobre a multa. 2027, que passa a ter a existência e a necessidade dessa preocupação, mas além da multa é necessário que as empresas se atentem que a DERE, ela é uma confissão automática da dívida, né? Então, eu vou estar expondo o meu detalhamento das minhas receitas, das minhas alíquotas, da minha estratégia tributária, das minhas margens, todas dentro da declaração, porque ela vai exigir um detalhamento via plano de contas comentado. Então, a Receita vai ter o seu plano de contas lá, que as empresas já estão acostumadas. Elas vão escolher entre integrar o seu plano de contas contábil ou com o plano de contas instituído pelo Bacen, lá o plano de contas COSIF, como as empresas, principalmente do regime do segmento financeiro, ou também fazer o seu deparo entre o seu plano de contas contábil com o plano de contas existente hoje na ECF, que também é outro SPED hoje que as empresas já estão acostumadas aí desde 2015 a transmitir.
Então, elas vão optar por vincular o seu plano a um desses planos oficiais para que a Receita consiga fazer essa rastreabilidade das informações, saber de onde originam todas essas informações. Como é uma confissão automática, porque eu estou declarando a minha base de cálculo, né, para integrar lá com a apuração assistida, é importante que as empresas se atentem que, se elas estão fazendo alguma coisa errada, se elas transmitirem algo errado, elas mesmas são as causadoras desse erro, né? Então, esse é um ponto, assim, além da multa, é o quanto tu vai estar expondo a tua empresa, né? Então, tem que se atentar para, mesmo que sem a vontade de burlar ou de fazer algo errado, às vezes acontece de estar transmitindo alguma informação errada e isso vai causar uma dor de cabeça, porque a gente pensa também que são empresas de regimes especiais. Se eu começo a fazer, transcrever informações erradas todos os meses, eu posso perder esses meus benefícios fiscais que estar dentro desse regime me traz. Então, são alíquotas diferenciadas, questões de créditos que eu posso usar ou não, enfim. Então, a questão da exposição também acho que é um ponto importante, além da multa, né? Então, é o risco reputacional da empresa que está em jogo nesse sentido, né? Então, a gente fala que não tem mais jeitinho, né? A gente está acostumado muitas vezes com o planejamento tributário, muitas vezes, das empresas, ele é confundido com dar um jeitinho interpretativo da legislação. A legislação, às vezes, hoje, ela não é muito clara e objetiva. Então, muitas empresas se valem disso para também se aproveitar dessas pequenas brechas da interpretação. E a reforma tributária, a nova legislação, ela é muito clara, com essas bases de cálculo, com o que tem que ser declarado, ela, nesse sentido que a gente fala da simplificação, eu acho que vem um pouco nisso, na questão de ser mais objetiva em muitas coisas, que hoje é interpretativa, é meio... talvez aqui eu consiga uma brecha, né? Então, a legislação nova da reforma, eu sinto que ela é muito mais objetiva nesse sentido. Então, não tem mais espaço para jeitinho, para interpretação. É aquilo ali e fora daquilo ali é um problema que tu pode estar causando para a empresa se tu não seguir adequadamente as orientações que a Receita estipula, né? As exigências que a Receita estipula, porque cedo ou tarde a conta vem, seja ela no sentido de multa, seja ela numa fiscalização, numa auditoria, e também, como eu falei, na questão de daqui a pouco perder algum benefício que tu tem, que essas empresas estão segmentadas, recebendo estão no regime especial por algum motivo. Daqui a pouco tu vai expor de alguma forma que a Receita vai dizer assim, opa, peraí, tu não se enquadra mais nesse regime especial, tu entra numa regra geral aí da reforma tributária e não no regime especial, pelo que tu está me expondo aqui nessa obrigação. Então, uma questão que vai muito além sempre da multa, é quanto que a empresa está expondo e quanto que a necessidade de detalhamento que ela vai estar sendo necessária apresentar para a Receita. Então, fundamental a questão de ter tudo centralizado, organizado, né? Quem depende só de planilha está lascado, né? Não, hoje em dia... se tu não tem um sistema adequado que vai te dar rastreabilidade, vai te dar possibilidade de auditoria, de governança, as empresas não vão conseguir atender todas as necessidades que elas vão ter aí mensalmente. É um alerta aí, depois a gente volta nesse ponto. Certo. Mas assim, essa questão, a gente viu, né, qual é o risco de ficar parado achando que não vai impactar, que não vai prejudicar meu negócio, né? Mas as empresas que elas veem isso como uma oportunidade, né? Que veem isso, né? Vê esse problema de mudança como uma oportunidade para otimizar, para organizar, para ter uma visão melhor do seu negócio, né? O quão positivo vai ser para essas empresas que estão procurando ver por esse viés? Bom, aqui que acho que muda o jogo, né? A gente separa aí os meninos dos homens, né? Vamos dizer assim. Porque isso vira uma vantagem competitiva, né? No momento que eu me preparo com antecedência, que eu estou bem amparado com um sistema integrado que me traz estabilidade, que eu tenho uma governança de dados que está na minha mão, na mão do gestor, isso com certeza é uma vantagem competitiva, que as pessoas
as empresas e os seus gestores ganham tempo, ganham eficiência, né? A questão da transparência, ela não vai ser apenas para a Receita, mas para o próprio gestor. Então, às vezes, alguma coisa que estava passando despercebida, isso vai ficar exposto. Então, é nesse ponto que vem a vantagem competitiva, das empresas estar preparadas para esse detalhamento, né? Então, é importante que também tenha amparado com bons profissionais, que as pessoas ligadas a isso estejam preparadas adequadamente, né? Então, ter uma melhor gestão da sua margem de lucro, né? Então, com o detalhamento que a Dairy exige de margens e de receitas, isso fica totalmente exposto. Então, é nesse ponto também que as empresas ganham nesse sentido, da transparência, do detalhamento, que não serve apenas para transmitir obrigação, mas também para os seus gestores ver aquilo como um mapa detalhado aí da sua empresa, né? Então, alguns segmentos de empresa têm umas margens muito estreitas e específicas já apresentadas. Então, é o momento de parar e prestar atenção nisso também e tirar vantagem também dessa necessidade de se adaptar, de remodelar muitas vezes a estrutura, principalmente do seu plano de contas. Eu acho que é o ponto mais importante nesse sentido, até porque a gente já tem aí publicado, além do que condiz aí com a reforma tributária, tem uma nova a IFRS 18, que muda a estrutura do DRE, né? Então, a declaração aí que as empresas já estão acostumadas, ela vai mudar a sua estrutura, né, dentro das obrigações contábeis. Então, para 2027 já passa a valer essa nova estrutura, então as empresas já podem se antecipar também, pensando nessa nova necessidade de estrutura do DRE, né? Que é uma declaração contábil que as empresas, além de servir para a sua avaliação de gestão, é uma obrigação necessária de transmissão aí dentro das declarações. Então, as empresas precisam se antecipar nesse sentido e já irem se adaptando, né? Eu vejo muito, né, a gente tive a oportunidade de ver algumas palestras, tu com certeza também, sobre a questão da reforma tributária. E é natural que a gente foque muito no negativo, né? No caos, né? Na rastreabilidade total que o governo vai ter e tal. Mas é muito disso, né? De ver, não tem como fugir. Então, como que a gente vai usar isso para melhorar o nosso negócio, para ter mais informações mais claras, né? De impactar diretamente a visão para até tomadas de decisões dos negócios, né? Sim. A DERE, ela é uma preparação para a declaração assistida, né? As pessoas hoje se preocupam, eu vejo assim, muita preocupação com a apuração assistida. Então, essas empresas de regimes específicos, a DERE vai ser parte integrante totalmente dessa apuração. Então, no momento que a gente vai transmitir, é uma declaração que ela vai ter retorno em tempo real, né, dos erros, se tem que se adaptar. E ela vai integrar. Então, a partir do momento que tu transmite, a Receita vai dar o ok, que está tudo certo, está tudo lindo, você já vai conseguir ver esses dados lá, integrando a sua apuração assistida. Então, é uma vantagem competitiva. A DERE, então, ela tem uma fiscalização em tempo real, né? Na hora da transmissão, ela já tem essas validações de erros, então ela ainda permite a edição até fechar o período de transmissão. Como eu disse, hoje a gente não tem uma data da primeira entrega da DERE ainda definida. A gente ainda não tem a partir de que momento eu vou transmitir, ou seja, a partir de que período do meu ano tributário, do meu ano fiscal eu preciso transmitir. Mas a gente sabe que a apuração assistida vai fechar sempre até o 20º dia do mês, ou seja, até o dia 20 de cada mês. Então, a gente presume, como a DERE vai estar vinculada a isso, que a DERE vai caminhar mais ou menos nesse prazo. Até o dia 20 de cada mês, eu vou ter que transmitir a minha declaração e eu ainda vou ter esse período, né? Vou sempre transmitir até o 20 de cada mês do mês seguinte, né? Então, eu tenho aí um período de conseguir transmitir, conseguir adequar as informações, ajustar se necessário, para evitar riscos tributários aí desnecessários. Obrigado, Tamara. A gente tem que estar se preparando, né? Não adianta ficar só lamentando da mudança, mas sim ver esses pontos positivos também que podem contribuir diretamente para a gestão do negócio.
Mas agora vamos fazer um pouquinho de jabá, né? A tecnologia, ela veio para contribuir para a gestão dos negócios, né? O DNA da CISPRO, desde a sua origem, né, do seu fundador lá, ele sempre tentou usar a tecnologia para otimizar a gestão dos negócios, né? Como é que a CISPRO ela vem se preparando então para essa mudança, né, para contribuir com os seus clientes? Bom, a CISPRO aí, como tu falou lá no início, é uma empresa aí de mais de 50 anos, né, que tem um RP bem robusto aí de gestão. E ela, mais uma vez, não ficou para trás aí na questão de estar se adaptando já, de estar adequada à reforma tributária e também adere. A gente já tem um planejamento aí da questão do que está publicado, como eu falei, que é a questão do bloco de cadastros das empresas, né, do plano de contas comentado. Então, a empresa já está se preparando para isso e está aguardando a publicação aí do manual dos eventos, né, dentro da declaração, dos eventos de movimentação, que ainda não está publicado. Então, a gente já vem recebendo aí uma chuva de comentários, de saber como a empresa está preparada. A empresa está bem preparada. E tão logo tenha todas as publicações aí, a gente também já vai estar se adequando a ADERE de forma completa, né? A CISPRO, como um sistema de RP, ela é já toda integrada, então é uma vantagem que o sistema já tem, vamos dizer assim, e ele só vem, a gente só complementa ele, que é a integração, principalmente do contábil e do fiscal, para atender, que é fundamental para atender essa necessidade. A gente já tem de outras obrigações acessórias, similares ao que a DERE vai exigir, então também a gente já tem esse know-how de conhecimento, né? Por isso que eu até usei as questões de similaridade com outras obrigações que as empresas já transmitem, como o FDRINF, como o bloco IDAS do SPED de contribuições. Então, ela é similar a essas obrigações, então a gente já tem mais ou menos um caminho percorrido nesse sentido, né? O sistema, ele vem com que eu acho que é um ponto importante, a questão de rastreabilidade, todo o sistema tem, todo auditado, né? Então, é um ponto fundamental para as empresas nesse sentido, né? Ter a rastreabilidade do começo ao fim das operações, ter a integração do começo ao fim das operações, ter a validação de dados. Então, o sistema também vai estar preparado, assim como no momento da transmissão tem uma validação específica, o sistema vai ter essa inteligência de aplicar essas regras que a Receita vai aplicar na sua transmissão. O sistema vai fazer essa pré-validação, né, para que as empresas, né, os usuários e os gestores já consigam ir se preparando antes de fazer a transmissão efetiva, né? Então, o sistema vem como auxiliando nesse sentido, na questão de vantagem competitiva, de ganho de tempo, né? Trazer essa inteligência tributária para dentro do sistema é fundamental para que os gestores consigam ter bem transparente também a forma de estruturar a declaração, a forma de transmitir ela, para evitar o erro, né? O principal do sistema é trazer vantagem competitiva, ganho de tempo e evitar problemas com o fisco que ninguém quer, né? Então, a gente precisa estar adequado à legislação. Então, a questão de evitar jeitinho, a questão da regra está clara dentro da legislação, para o sistema é o que a gente aplica. Então, a gente não tem como... mas eu achei que era assim. Não, a legislação diz isso aqui. O sistema já vai estar adequado com essa regra, vai estar adequado com o que tu precisa também transmitir, te facilitando o entendimento nesse sentido. A questão de versionamento, né, de governança, o sistema já tem isso dentro naturalmente. A gente só, com a reforma tributária, eu acho que só veio como um cômodo que a gente já trata dentro do nosso RP CISPRO, né? Ele é totalmente integrado, todas as áreas se integram entre elas. Não tem um segmento que anda sozinho, e a questão da reforma tributária mostra isso. Eu não consigo ter isolado um sistema, eles precisam se conversar, as áreas precisam se conversar e ter a rastreabilidade e auditoria de ponta a ponta, né? Eu acho que é fundamental e só vai trazer ganhos para as empresas nesse sentido. Não pense que uma planilha ou um sistema que teu amigo fez lá vai resolver, né? É importante dar atenção, né? A gente sabe que tem muitos
bons concorrentes no mercado, mas em casa a gente consegue garantir isso, né, Tamara? As coisas estão fluindo, estão sendo preparadas, né? Sim, a área fiscal, ela dificilmente vai se ver livre de todas as planilhas, né? Porque eu acho que é nativo dos contadores e da área fiscal, mas a planilha sozinha ela não faz transmissão, ela não entrega a declaração, ela vem como um auxiliar. A gente pode tratar sempre como um auxiliar na hora de montar alguma apresentação, algum relatório, mas ela não vai atender toda a necessidade de integração que o sistema precisa ter para que a gente consiga fazer as amarrações necessárias, vincular o plano de contas adequado ao plano de contas exigido pela Receita Federal, fazer os cálculos adequados, né? Garantir que aquela informação está chegando de forma adequada e correta lá na apuração assistida, né? Dar segurança, né, para as empresas que a informação está saindo de forma correta e adequada, né? Que não precisa ser uma preocupação. A preocupação é analisar os dados, montar os dados de forma correta e o sistema se encarrega do resto, de garantir uma auditoria, garantir que as empresas, se autuadas ou se necessário apresentar um detalhamento maior numa fiscalização, o sistema vem nesse combo de garantir que a lisura do processo está sendo feita e está sendo garantida. Maravilha, Tamara. Tamara, a gente agradece muito a tua presença nesse nosso primeiro episódio, esse quadro. A ideia é trazer conceitos mais complexos de uma maneira mais tranquila, né? Como uma conversa que a gente teve aqui. Mas para fechar, que recado tu deixaria sobre a questão do DERE? Bom, eu acho que é um momento que as empresas precisam começar a se preocupar, né? Assim como eu disse, a CISPRO já vem se preparando, então tão logo a gente tiver novidades, a gente vai estar transmitindo aos nossos clientes também, assim, novidades visuais, né? A questão pessoal quer ver a carinha do sistema, quer ver a cara da tela nova, tudo isso está sendo trabalhado intensamente com as nossas equipes internas, mas o principal é se antenar mesmo, né? Acho que quem está nos ouvindo já é um ponto positivo, que está preocupado e está tentando entender essas novidades aí da declaração. Não tratar apenas como mais uma declaração acessória, e sim começar a avaliar com carinho a sua estrutura de plano de contas também. Então, aproveitar ainda que a gente tem um tempinho aí para adequar, então pensar nessa adequação para atender não somente a obrigação acessória, mas as novas exigências aí da reforma tributária aí que vem aí, como eu disse, um período de transição que não parece tão simples quanto pregam, mas que é um momento de revolução, não tem como voltar atrás. A reforma tributária aí vem de forma avassaladora na mudança de estrutura tributária do país, é um marco muito importante que a gente está vivendo, um momento histórico. Eu acho que muita gente não acreditou que isso ia visualizar isso acontecendo, mas está acontecendo. A gente tem um período de transição e que as empresas se amparem dos melhores profissionais, das melhores empresas aí para se assessorar também, que não tem passo atrás, é só seguir em frente aí para adequar e estar preparado aí para quando a coisa começar a valer 100%, vamos dizer assim, para chegar o dia de transmitir, tá seguro e tranquilo que a coisa vai funcionar. Perfeito. Muito obrigado, Tamara. Obrigada, pessoal, Ariel. agradeço quem esteve com a gente até o final desse primeiro episódio. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar com quem precisa saber sobre esse assunto, né? Que não tem como fugir dele, como a Tamara bem deixou claro. E pode deixar nos comentários também sugestões de outros temas que a gente pode estar abordando aqui no CISPROcast. Nosso muito obrigado pela sua presença. E não esqueça, evoluir é simples, evoluir é CISPRO.